do sol. Né? O primeiro relógio de sol começou... Ah, começou no Egito? Eu não sabia dessa. Professora? A senhora tá muda? A senhora tá muda, só que ao mesmo tempo... Aí, voltou. O seu microfone então, tá agora, então, uma boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Depois desse feriadão lindo, maravilhoso, para a gente descansar, né? Agora recomeçamos com todo o nosso ânimo, com toda a nossa força. Esta é a última semana de aula do primeiro bimestre, a partir de segunda-feira. Então, nós estamos começando já o segundo bimestre, certo? Tá. Então, hoje nós vamos trabalhar os conteúdos que a gente já tinha começado na semana passada. Semana passada aliás, na outra semana a gente já tinha falado um pouquinho. Nós falávamos sobre os movimentos da Terra, falamos sobre o formato da Terra, falamos lá sobre os movimentos, as primeiras ideias, né, de movimento, que antes achavam que a Terra era o centro e que tudo movimentava em torno da Terra. Depois, com várias pesquisas, se descobriu que quem faz os movimentos é a Terra ao redor do Sol, que os outros planetas também, né, estão se movimentando, né, ao redor do Sol, e não o Sol é que caminha ao redor da Terra. Então, agora nós já... A senhora está apresentando alguma coisa? Oi? A senhora está apresentando alguma coisa. Não, eu estou Professora, só falando o que a gente falou das últimas aulas, né? Nós explicamos... pergunta. Sim. O brilho da Lua é a luz do Sol refletida na Lua? É, isso mesmo. Então, por que na lenda, naquelas histórias de vampiro, o vampiro não morre à noite? Ah, essas ficções aí são outras histórias, né? Mas o fato é que a Lua é iluminada, sim, pelo reflexo da luz do Sol, né? Então, nós vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês o slide para a gente dar sequência. Hoje eu tenho até um videozinho para a gente fixar melhor o que nós estamos falando. Uma das coisas que nós vamos falar é o que está aí, né, atrás de mim, nessa imagem aí, que é um relógio de sol. São muitos os modelos que existem atualmente, né? Senhora professora. Só um minutinho. Logo de cara, já vou dizendo que relógio de sol começou, então, lá no Egito Antigo, né, há mais de 3.000 anos atrás, né, com outra estrutura que nós vamos ver na aula de hoje, e finalmente foram mudando, até que hoje nós temos relógios com grandes tecnologias, né, relógios muito chiques, muito caros, e assim por diante. Relógio no carro, relógio digital. Eu tenho duas coisas para falar, senhora professora. Eu posso falar? Professora, eu posso falar? Um por vez, pode. Eu estou com a mão levantada só para ler. Eu também estou. Professora, esse relógio de sol aí é por causa que... Tem alguém mutando, senhora professora? Verdade, tem alguém mutando. Mas, assim, E tem gente abaixando a mão, porque eu tô meia hora levantando minha mão. então diz. Senhora professora, deixa eu explicar o que eu estava explicando. É que pegaram flores e transformaram igual um relógio? Mas lá no meio do relógio, se eu sair daqui do home, vocês vão ver que existe os ponteiros lá no meio do relógio e ele vai movimentando a sombra de acordo com a movimentação da Terra, né? O Sol vai fazendo sombra de maneira diferente ao longo do jardim, ao longo do canteiro. Professora, eu tenho uma pergunta. Um dia, isso vai ser trabalho de escola, ter que fazer um relógio de sol? Era a nossa proposta a gente fazer lá no pátio um relógio de sol para a gente verificar como funcionava direitinho, né? Mas como a gente não tem aqui essa possibilidade de estarmos reunidos, no livro de vocês ensina a fazer um relógio de sol. Vocês poderão fazer em suas casas e testar, verificar como que funciona, né? As sombras, como é que elas vão mudando tudo direitinho, certinho? Sim, eu tenho duas coisas para falar. Posso falar uma coisa depois do Isaac?
Eu tenho duas coisas para falar. A primeira é que eu já fiz um relógio de sol lá no Joaquim Berto. Eu acho que eu já fiz, eu não tô lembrado. E a segunda é que a senhora tava falando sobre o Sol ser o centro. O Sol, ele gira, assim? Ele gira em torno de si? Não, quem gira em torno do Sol somos nós, né? Então ele não tem órbita, é assim que fala, né? Não, ele fica lá e nós movimentamos ao redor dele, certo? Certo, obrigada. Senhora professora, eu posso falar agora? Quietinho, eu vou postar, apesar disso, eu vou postar aqui no chat para vocês a frequência, tá? Eu posso falar agora, senhora professora? Diga. Eles podiam ter feito esse relógio, em vez de flores comuns, eles podiam ter feito com girassol, né? Porque, não sei se é verdade, mas... Turminha. As pessoas falam que os girassóis, eles seguem o sol, né? Como é que é? Alguém foi aceitar aí e fez a pessoa sumir? Como é que foi o negócio aí? Alguém falou que... Qual que é a palavra-chave? Qual é a palavra-chave? Palavra-chave. Já que hoje nós estamos falando sobre relógio de sol, a nossa palavra-chave será relógio, ok? Alguém tava falando que foi aceitar alguém e aí sumiu e mutou alguém, mas foi só uma vez. Ah, tá. Então, vamos lá, gente. Eu vou compartilhar com os senhores, tá? Deixa eu ver aqui, a Gabriela tá esperando. Admitir aqui, viu? Já aceitei Relógio, senhora professora, palavra-chave? Tá, beleza. Então, palavra-chave de hoje é relógio. Tá. Então, vamos lá, gente. Eu vou tentar compartilhar com vocês o slide. Vamos ver se a gente consegue. Compartilhou? Sim. E bom, então olha só, eu vou começar por aqui, ó. Essas imagens que aparecem aqui são alguns exemplos de relógio de sol, né? Esse primeiro aqui de cima é um dos relógios de sol mais antigos da história, né? Depois tem outros modelos. O primeiro, mais antigão, é esse aqui, ó. Parece essa torre aqui, né? Isso eram os chamados obeliscos, que era lá no Egito, né? E era tipo, é visto também como se fosse um monumento, né? Essa imagem que tem um monte de pessoas aqui na base, tem umas estátuas grandes aqui. Professora, o Henrique Batista falou que não está escutando nada. Não está escutando? Ué, eu Foi não o que ele sei. falou. Tá, mas o som tá saindo normal aí para vocês. De vocês Não. não está vendo o slide? A palavra-chave? A palavra-chave é relógio. Relógio. Ok? Então, vamos lá, gente. Professora, não fala a palavra-chave de novo, porque tem gente que não estava na aula, não prestou atenção. Tem o quê? Porque tem gente lá no chat perguntando qual é a conseguiu entrar na aula agora. Tá, a palavra-chave mas é fala no relógio. privado, É porque então. é assim, ó. Eu mesmo, se você falasse isso antes de eu entrar na aula, seria muito ruim, porque tem vez que o aluno não consegue entrar, mas só que tem uns que te perguntam lá no privado, lá no WhatsApp, você não responde. Porque não tava na aula, mas tipo assim, chegou atrasado, é outra coisa, Tem né? que responder no privado. Mas Se pode- responder lá no chat, vai todo mundo olhar. Tá, então vamos à nossa aula. pode Minha, falar pra tinha ninguém. alguém aí que tinha levantado a mão, que queria ler? Foi Então, a vamos lá? Eu queria ler também. Eu, professora Maria Cecília. Então, vamos lá. Eu, Maria Cecília? Tá, vamos fazer assim, ó. A Maria Cecília que está adicionando a turma aí, né? Eu posso ler o slide 12? Eu vou Tá, então vamos fazer assim. Quem que pode ir acompanhando as mãozinhas levantadas e direcionando quem é o próximo que vai ler? Eu, professora. Aluno Rodrigo Pires. Tá, então você vai ficar com essa tarefa. Tá? Hoje vai ficar com essa tarefa de ir direcionando quem é o próximo a ler. Então, vamos ir adiante com o nosso slide aí. Vamos lá, então.
Posso começar? Pode. Professora, pode repetir quem vai ficar direcionando as mãozinhas? Movimentos da Terra. Aluno Rodrigo. O movimento de rotação da Terra é o giro que o planeta realiza. Pode ler o próximo? Ao redor de si mesmo, ou seja, ao redor do seu próprio eixo. Esse movimento se faz no sentido anti-horário, do oeste para o leste, e tem duração aproximadamente de 24 horas. Graças ao movimento de rotação, a luz solar vai progressivamente iluminando diferentes áreas, do que resulta a sucessão de dias e noites nos diversos pontos da superfície terrestre. Vale lembrar que durante o ano, a iluminação do Sol não é igual em todos os lugares da Terra, pois o eixo imaginário em torno do qual a Terra faz a rotação tem uma inclinação em relação ao plano de órbita terrestre. Tá, parou aí. Muito bem. Turma, então, movimento de rotação é o que possibilita a existência de dias e noites, ou seja, um período claro, iluminado, e um período escuro, da noite, né? Contando que a iluminação do Sol, ela não é igual em todos os lugares, em todos os períodos do ano. Tem períodos do ano que o dia, claro, é maior do que a parte escura, que a gente chama de noite, e vice-versa. Há períodos em que a parte noite, a parte escura, é maior, ou seja, tem mais tempo, mais duração do que a parte clara. E tem outros períodos que é basicamente do mesmo tamanho. Outra diferença, tem períodos em que a parte lá do hemisfério norte da Terra, ela recebe mais luz solar do que a parte do hemisfério sul. Assim como em outros períodos do ano, o hemisfério sul vai receber mais iluminação do que o hemisfério norte. Então, como a gente pode ver nesse texto, a iluminação, né, da Terra nos vários lugares durante o ano, ela não é igual, ela é diferenciada. Em cada lugar, às vezes, vai ter uma quantia de iluminação mais intensa ou menos intensa. E é justamente por isso, né, e graças a um outro movimento que nós vamos falar daqui a pouco, é que acontece, então, essa variedade tão bonita de temperatura, né, nos vários ambientes da Terra, possibilitando, assim, as 4 estações do ano. Nós vamos ver isso daqui um pouquinho. Pode acabar de ler? Eu tenho uma pergunta, pode falar? Então, faz. Pode. Se a Terra não girasse, o que ia acontecer? De um lado, a Terra ia ficar super aquecida e do outro lado, a Terra ia ficar super gelada. Então, isso ia ser desfavorável à existência da vida. Então, é graças a todos esses movimentos que vai havendo um processo de aquecimento e resfriamento, né, e mantém uma temperatura agradável à vida. Entendi. Ia puxar minha mão. Pode continuar? Senhora professora, e também se a Terra não girasse, Pode acabar de ler? se a Terra não girasse, não existiria noite e dia também. Sim, por isso. Professora, o próximo até a Noite num lado e dia do outro. O tempo todo. Infinitamente. O próximo da leitura. O movimento aparente do Sol. É Ou a seja, Anne Beatriz, do professor. disco solar, tal Vai, como próximo aí, observado quem a partir é? da Senhora professora, a palavra-chave da chamada é relógio, né? Isso, é relógio. Cada posição da Ok. direção onde ele aparece pela manhã Posso ler? e o lance. Espera aí, gente. Tem alguém lendo, alguém perguntando e tudo embolado ao mesmo tempo. Assim não funciona. Maria Cecília tá lendo. Então vai, Maria Cecília, começa novamente. O movimento aparente do Sol, ou seja, o deslocamento do disco solar, tal como observado a partir da superfície, ocorre do leste para o oeste. E por isso que há milhares de anos o Sol serve como referência da posição, a direção onde ele aparece pela manhã é o leste ou nascente.
E a direção onde ele desaparece no final da tarde é oeste ou poente. Tá, então vamos deixar bem claro essa situação aqui. Olha, quando foi definido, então, nascente e poente, isso foi graças ao que a gente via como movimento aparente. Olha isso aqui, ó, movimento aparente, tá? Essa parte aqui, ó, destacada, movimento aparente do Sol. Aparente por quê? Quando o dia amanhece, a gente olha para o lado leste ou nascente e a gente vê aos poucos o sol se levantando, saindo. E parece que ele vai dando uma volta, passando por cima de nós até esconder do outro lado. A impressão que a gente tem. E isso é movimento aparente. Na real, quem está movimentando é a Terra. E a Terra é que vai girando, né, de oeste para leste. Por isso vai o Sol aparecer primeiro do lado leste e por último professora, leste. eu já vi o sol mesmo, porque aí dói muito. Eu vi pela uma máscara. Assim, a gente não deve ficar olhando muito diretamente para o Sol, porque pode causar danos à nossa visão, certo? Certo. Mas entenderam, então, essa Mas é questão com uma aqui? máscara, senhora professora, que os predeiros usam. Adequada, sim, tudo bem. Então, entender essa diferença da real situação e do movimento aparente. Beleza, então vamos lá. Agora, olhem essa imagem. Do lado amarelo, aqui com essas setas, está indicando que é o Sol, né? Emitindo todos os raios, a iluminação sobre a Terra. A Terra está organizada de uma maneira levemente inclinada, né? Um eixo imaginário, não existe esse eixo na real, de verdade. Fui lá no pé do eixo que marca norte e sul. Não, não existe ele de verdade. É só um eixo imaginário, porque a Terra gira levemente inclinada desse jeito aqui, ó, como se tivesse um eixo inclinando a Terra. Então, lá em cima, na parte norte, lá embaixo, na parte sul. Na Posso parte falar norte, uma coisa? só um minutinho. Na parte norte é onde é o polo norte, na parte sul, onde é o polo sul. Regiões bastante geladas. Na parte mediana aqui da Terra, onde está aí a faixinha amarela, é pela região que a gente chama de linha do Equador. É a parte da Terra onde mais vai receber luz solar. Alguém pode explicar batendo? Posso falar uma coisa, por favor? Só um minutinho, por favor. Nesta linha aqui, então, a Terra girando, a gente vai imaginar, então, sempre para o lado direito, né? A Terra vai girar da esquerda para a direita, né? Do oeste para leste, nesse sentido. Então, se a Terra estivesse girando desse jeito, vocês estão vendo aqui perto da ponta da seta, é a parte do continente africano. E essa sombra que está do outro lado, embaixo, também aqui abaixo da linha amarela, seria a América do Sul, onde está o Brasil. Então, o Sol vai aparecer, vai iluminar primeiro aqui na África, a Terra continua girando até que o lado do Brasil fique voltado para o Sol. E aí vai ser dia no Brasil. Se fosse imaginar essa Terra agora, do jeitinho que ela está iluminada, significa que seria dia lá na África e noite no Brasil, correto? Sim. Porque está escuro, está do lado contrário. Na medida que a Terra vai girando, então vai ficando mais à tardinha lá na África, até que vai escurecer na África e vai amanhecer no Brasil. Senhora Certo? professora, posso falar? Posso falar uma coisa, por favor? A primeira pessoa que pediu aí, posso falar uma coisa? Pode. Eu pensava que Quando a gente foi pro Rio esses dias para trás, lá dá para ver bem melhor quando o sol tá nascendo e quando o sol tá se pondo. A gente acordou, não era muito tarde, mas também não era muito cedo. A gente acordou, tava dando para ver o sol ainda saindo e depois a gente foi lá, era mais ou menos umas 6h30, 7 horas, a gente foi lá e já tava se pondo. Tá vendo só a tardinha, né? Professora, a Terra Sim, próximo. basicamente ela é meio Fica torta. muito bonito. Professora, Sim, com certeza.
Sabe aquele dia, acho que foi a última aula que a senhora falou, tipo, que quando amanhecia dava de ver a lua? Sim, às vezes a gente vê a lua, sim, durante o dia. Outro dia, quando eu acordei, eu fui sair com minha mãe, eu vi ela de dia. Então vamos lá, gente. Vamos continuar, porque senão não vai dar tempo de vocês ver o vídeo de hoje. Quem é o próximo da leitura? Anne Beatriz, professora. Então vai lá, Anne. A rotação não é o único movimento realizado pelo planeta Terra. Existem outros que levam mais tempo, cerca de 365 dias, 5 horas e 48 minutos e 46 segundos, chamado de translação. É esse movimento que determina o início e o fim de um ano, como também as estrelações do ano. Senhora professora, Você sabe por que existe essa instalação do ano? Como o eixo de rotação da Terra possui uma inclinação em relação ao planeta de seu movimento do redor do Sol, qualquer que seja a posição da Terra em possui órbita, eixo, inclinação, aponta sempre para a mesma direção. Observa a imagem. Tá, eu vou te mostrar. senhora professora, Sim. senhora professora, eu era para ser uma das primeiras a ler, mas aí alguém abaixou minha mão. Tá, então a próxima leitura será a sua. Verdade, professora. Eu também, senhora professora. Hoje é dia que a fileira tinha desorganizado. Eu vou anotar aqui quem é o próximo para não perder. Tá, então vamos lá. Gente, quando fala, então, no movimento da Terra, o outro movimento, que é o movimento de translação, que é o que origina o ano, então ele vai durar muito mais tempo, né? O de rotação vai durar apenas 24 horas, fez um dia e uma noite. O de translação demora aproximadamente 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 46 segundos. Isto significa, o que está sobrando 5 dias, no decorrer de 4 anos, forma mais um dia, né, que é quando a gente fala que foi o ano bissexto, que é quando o mês de fevereiro, ao invés de 28 dias, vai ter 29 dias, correto? Bom, sim. Esse movimento, então, que dura bem mais, ele é chamado, então, de movimento de translação. É quando a Terra está girando, não assim igual um peão, ou igual o carrossel, em torno dela mesma, mas ela vai fazer um passeio maior, fazendo uma órbita ao redor do Sol. E ela vai naquela posição inclinada. Aquela inclinação não vira para a esquerda ou para a direita, para um lado ou para o outro. Ela continua sempre na mesma inclinação. Por isso é que há uma variação, então, de iluminação na Terra ao longo do ano. Um período mais frio, um período mais quente, né? As 4 estações do ano são derivadas desse movimento e desta inclinação. Veja bem nesta imagem aqui, ó. É como se a Terra estivesse passeando ao redor do Sol nesta inclinação o tempo todo. Então, vai ter momentos em que vai ter mais iluminação na metade superior e momentos que vai ter mais iluminação na metade inferior da Terra, certo? Aí essa imagem, um minutinho. Nessa imagem, vocês estão vendo movimento de rotação e movimento de translação, certo? Pode falar. Começou uma chuva legal. O seu nome é Zélia Maria Barbosa Lima? Não, meu nome é Zélia Maria da Rocha Silva. Ah, tá. Senhora professora? Sim. Eu levantei a mão de novo, aí alguém abaixou de novo. Ah, e você queria dizer o quê? Eu queria ler. E também eu era das primeiras, eu tinha levantado a mão. Eu anotei então, aqui a ordem. A Esther, o Gabriel Borges. Não abaixem as mãos uns dos outros, deixa quieto. Olha nessa outra imagem. De novo,
cada uma das figurinhas da Terra está aí sempre na mesma inclinação, né? Sem inclinar para o outro lado. Então, veja bem, olha só. No mês de março, essa imagem superior, onde eu estou passando o cursor aqui, ó. Nesse período do ano, então, aqui na parte do hemisfério sul, né, a parte sul do planeta, vai ser outono. Enquanto que aqui na parte norte, na parte superior, vai ser a primavera. A Terra continua movimentando, né? E aí, nesta parte aqui, ó, né, nós estamos andando, então, no sentido contrário das horas, certo? Então, nesse sentido aqui agora, ó, nós vamos ter verão no hemisfério norte e inverno no hemisfério sul. Então, lá no hemisfério norte vai estar bem mais quente. Quando? No mês de junho. Mês de junho, no hemisfério sul, é o período do frio, né? Então, aqui vai ser o período do inverno. Continuamos adiante. Nessa outra figurinha da Terra, mês de setembro. Aí vai começar o outono, né? Terminou lá o verão no hemisfério norte. Vai começar o outono aqui no hemisfério norte, enquanto isso, no hemisfério sul, em setembro, começa a primavera. E segue adiante os movimentos. Quando chega em dezembro agora, nós vamos ter o período mais quente do ano, né? O verão no hemisfério sul, e na parte do hemisfério norte, nós temos, então, o inverno. Por isso, até quando a gente comemora Natal, é muito comum a gente ver figurinhas do Papai Noel lá no meio do gelo, né? A árvore de Natal, que é toda cheinha de gelo. Assim, mas no Brasil, gelo em dezembro, quando, né? Não tem isso. Por quê? É uma tradição, né? Que vem lá do hemisfério norte, e lá no hemisfério norte, na época do Natal, tá tudo gelado, é período de inverno, mas para nós aqui no Brasil, que nós estamos no hemisfério sul, é um período quente, é tempo de calor, né? Não tem nada de frio aqui nesse tempo, certo? E assim, então, forma as 4 estações, né, que vão andando. E enquanto no hemisfério norte é uma coisa, no hemisfério sul é o inverso, é o contrário, tá? Isso ficou claro para todo mundo? Tá tudo bem? Sim. Então, Sim. essa pessoa que estava esperando aí há muito tempo, que teve a mãozinha abaixada, leia o pequeno texto aí do lado da figura. Foi a Esther. Eu tô com É a Esther? Então vai, Esther. Cara, professora, a senhora tá me escutando? Tô. É para eu ler? Eu Sim. tô com um pouco de dúvida. Ok. Já posso ler? Pode. Percebe que, devido a essa inclinação, à medida que o planeta faz o movimento de translação, algumas regiões da Terra recebem mais luz ou não, dependendo da posição em que elas se encontram nos diferentes períodos caracterizado assim as estações do ano. Observe a seguir as características de cada um. Isso. Então, aqui eu já falei de cada uma das estações, depois nós vamos estar falando de cada uma delas, as características assim mais detalhadas. Aqui um resumão geral, então, o movimento da Terra, que é rotação, onde a Terra gira em torno dela mesma, e translação, quando ela gira em torno do Sol. Rotação dura apenas 24 horas, forma dia e noite. Translação dura 365 dias, aproximadamente, formando, então, o que a gente chama de ano. E dentro do ano, há uma iluminação variada sobre a Terra, formando, então, as 4 estações. Professora, eu posso só falar uma coisa? Rapidinho. Se eu cair aqui, é por causa que tá chovendo muito aqui onde eu tô. Ah, aqui também tá chovendo.
Tá bem grossa a chuva aqui. Muito bem, gente. Olha só, nós temos poucos minutos da nossa aula e por isso não vai dar tempo de eu passar esse vídeo da aula. Deixa só eu voltar aqui, só um pouquinho. Vamos lá. Aqui, voltei. Todo mundo que está aí na aula já fez a chamada? Eu já fiz. Tá, então, para quem não fez, olha aí, eu postei Não, de professora, novo. não tem chat. Quem não fez, tá aí, tá? A palavra-chave é relógio. Nós não Professora, falamos... manda no grupo para quem não tiver chat. Tá bom, vou mandar. Só um minutinho, porque aí eu vou ter que... Gabriel Borges, você está apresentando. Tô vendo isso, tá mexendo onde não deveria, né? Eu tô vendo, Gabriel, Borges apresentando. Tá Professora, mexendo... então quem já fez a chamada pode sair? Pode Não, sair? só um minutinho. Não terminei. apresentar, Gabriel Borges. Eu vou fazer o seguinte, terminando a aula, eu vou postar lá no grupo a palavra, o link para quem não conseguiu pegar aí no chat. E eu Certo? posso falar uma coisa, posso falar, professora? Fala. Quem tiver na aula quem tivesse na aula e saber a palavra-chave, quem tiver um amigo que não estava na aula, não é para falar, não. Quem não estava na aula não sabe, então não participou da aula, como que vai querer? Pera, professora, eu participei dessa aula, mas eu não entendi muito o que significa a palavra-chave. A palavra-chave nos mostra se você realmente estava ou não na aula. Ou você estava logado. Isso, tem gente que só fica logada aí, mas não participa de nada. Professora, a gente criou um grupo lá com os amigos, aí muita gente lá que não estava prestando atenção foi lá e perguntou qual era a palavra-chave, aí teve um menino lá que bugou tudo, aí não deu resposta. Pois é, então na aula de hoje... Professora, sabe o que é isso que a senhora mandou lá no chat? Qual que é a palavra-chave mesmo? O link da frequência de novo. Tabela. Tá? Então, vamos lá, ó. Então, na aula de hoje, eu ia falar sobre o relógio de sol, não foi possível vocês ver o vídeo, né? Nem foi possível começar a valer mesmo, falar sobre o relógio de sol. Então, na aula de quinta-feira, nós vamos entrar direto para o Eu que vou relógio de sol. começar lendo, viu? Professora, tem alguém com o seu nome, tá escrito Zélia Rocha convidado. A senhora tá no celular? Não, quem está colocando aí como convidado e está dizendo que é só para passar o tempo? Não sei, a gente também quer descobrir isso, porque foi muito boa educação com o aluno. Quinta-feira agora, a próxima aula, quem vai começar lendo sou eu, viu? Tudo bem. Então, gente, olha, então nossos minutinhos já chegaram aí, né? Infelizmente a aula é muito pequenininha, passou muito depressa. Professora? Sim. Tchau, professora. Tchau, então. Tchau, professora. Até a próxima aula. Tchau, sua professora. Tchau. Senhora professora, manda o link da chamada lá no grupo. Tá, vou mandar agora. Tchau, senhora professora. Tchau.